Eh, Boa noite com todos. Professor Felice, colegas da residência, que não me conhece, sou Gorky, residente da cirurgia oncológica. O tema de hoje vai ser o papel da linfadenectomia no melanoma, com a orientação do professor Felice Ricardo. Então, para iniciar nossa aula, temos que ter uma pequena introdução sobre o que é o melanoma e sua importância global. Então, principalmente, sua manifestação é cutânea do melanoma. 95% dos casos são cutâneas, porém, pode se apresentar em outro tipo de lugares, como o trato digestivo alto, reto, globo ocular, entre outros. No Brasil, 8.450 casos aparecem anualmente, e perto de 20% dessa cifra vai falecer. Se considera que o melanoma é o 25% de todas as neoplasias de pele no Brasil. E nos Estados Unidos, representa 79% de mortes por tumores cutâneos anualmente. Então, entre os fatores de risco, os principais são a exposição à radiação ultravioleta, o tipo de cutâneo tipo 1 e 2, isso quer dizer o pessoal de pele branca, presença de nevos atípicos ou múltiplos nevos, histórico familiar, bem de primeiro ou segundo grau, com melanoma, e imunossupressão. Temos alguns fatores prognósticos para ter um caso com maior gravidade. Isso principalmente a idade, com ponto de corte menor a 55 anos, incluindo 55 anos. O Breslow, que é a espessura tumoral, se a lesão apresenta na ulceração é um fator prognóstico de maior gravidade, severidade, tipo histológico, a mitose por campo e se apresentar invasão angiolinfática. Já iniciando sobre a linfadenectomia per se, podemos falar que até os 80, todo paciente que apresentava um tumor espesso, sobretudo se usava a classificação do Clark no momento, entravam para fazer linfadenectomia eletivas. Igual também quando tinham um linfonodo clinicamente positivo, ou entravam diretamente para fazer linfadenectomia. Só que, assim, quando eles faziam a linfadenectomia, só 15% dos pacientes com Clark aumentado, um tumor espesso, vinham com metástases linfonodal de melanoma. Tudo isso mudou a partir de 1992, quando o Morton iniciou com o linfonodo sentinela em melanoma. É importante falar que o linfonodo sentinela foi iniciado em outro tipo de câncer, no câncer de pene, por Cabanas em 1977. Então, o Morton foi quem iniciou com estudos, iniciou com o tratamento o uso de linfonodo sentinela no melanoma, em 1992, e mudou a história do tratamento per se. Então, quando falamos sobre os tipos de linfadenectomia, temos três. A primeira é a linfadenectomia eletiva, que atualmente já não se usa. Como falei antes, todo paciente com um tumor espessado fazia eletivamente uma linfadenectomia regional. Depois, apresentamos a linfadenectomia terapêutica, que é quando a paciente tem um linfonodo clinicamente positivo ou por imagem, se faz linfadenectomia terapêutica, que depois vamos explicar um pouco melhor sobre as indicações.
E por último, temos a linfadenectomia seletiva, que é a biópsia de linfonodo sentinela, que, como a maioria dos colegas sabem, a gente tem que usar dois marcadores. Bem o radiofármaco, para depois poder identificar o linfonodo com o PROVE, e também aumenta a precisão de detecção usando a sua patente, infiltrando na derme para poder, após realizar massagem, e curar o linfonodo sentinela. Normalmente, não necessariamente tem que ser só um linfonodo, podem se apresentar em mais números, como média 1,5 linfonodos sentinela. Então, antes de falar sobre o tratamento e sobre as linfadenectomias, precisamos saber o tratamento para poder definir as indicações sobre o melanoma. Então, no o TX, falamos sobre um tumor que a gente sabe que o melanoma, mas não sabe o Breslow como tal. Quando tem temos in situ, um T1, tumor menor a 1 milímetro de espessura de Breslow, T1A menor a 0,8, T1V menor a 0,8 com ulceração, ou entre 0,8 a 1 milímetro com ou sem ulceração. Daí apresentamos T2 de 1 a 2 milímetros, T3 de 2 a 4 e T4 maior a 4 milímetros. Quando não tiver ulceração, passa a ser um A, e quando tiver ulceração, passa a ser automaticamente um B. Após apresentamos os linfonodos, AN, quando tiver um linfonodo envolvido, vai ser um N1 de 2 a 3 N2 e maior de 4 ou mais N3. Nesse caso, o A vai ser quando o linfonodo é oculto. Quer dizer, a gente consegue identificar o linfonodo positivo no sentinela. O 1V, um V é quando tem um linfonodo clinicamente positivo, e o C, quando tem, além de linfonodo positivo, presença de satelitose, metástase ou trânsito, metástase em trânsito. É importante falar que a satelitose se considera quando a lesão, a satelitose, se apresenta entre 2 centímetros do tumor primário. Mais de 2 centímetros se considera metástase em trânsito. Por último, a M, que a metástase, quando não tem metástase, MC, e quando tem metástase, M1. E daí vai variar dependendo de certas características, M1A, V, o C ou D. Porém, no momento de tratamento, não vai mudar na nossa decisão de tratar. Então, apresentamos diferentes estágios clínicos. De forma geral, é importante saber que quando o paciente tem um N positivo, automaticamente vai ser um estágio clínico 3. E depois eu vou explicar melhor os diferentes tipos de estágios clínicos 3. Então, para falar de tratamento, iniciamos falando do tratamento estágio clínico 1 e 2. Eu vou passar um pouco rápido essa parte, sobretudo para poder abordar após o estágio clínico 3, que é o mais importante para falar sobre linfadenectomia. Porém, no estágio clínico 1, é importante falar que, se for um in situ ou um estágio clínico 1A, o tratamento vai ser só ampliação de margens. Muda quando vai ser um V. Um B vai ser tratado já com linfonodo sentinela. Tudo isso conforme os guidelines do NCCN. Então, quando o paciente vai ser um UV, 1B, o 2, também o tratamento vai ser o linfonodo sentinela. Se for negativo, só acompanhamos. Se for positivo, passaria a ser um estadio clínico 3. Vai ser um estadio clínico 3.
Para falar sobre o estadio clínico 3, antes de falar do estadio clínico 3, é necessário falar sobre o porquê iniciou o linfonodo sentinela. E tudo isso vai ser pelo estudo de Morton, pelo trial de Morton, que é o MSLT1. O Morton, como eu falei antes, foi quem criou o linfonodo sentinela em 1992. Em 1994, ele iniciou com um estudo para poder avaliar e comparar a importância de realizar linfonodo sentinela ou observar. Então, o estudo foi publicado no 2014 e a parte mais importante vai ser que foi avaliado que a sobrevida de específica do melanoma, tanto em pacientes com um Breslow menor como para um Breslow maior, não muda fazendo linfonodo sentinela ou fazendo observação. Por isso a importância, ou mostrou a importância de fazer linfonodo sentinela. Depois falamos sobre o estadio clínico 3. Então, nossa aula vai ser, sobretudo, dirigida em estadios clínicos sem satelitose. Quando apresentar satelitose, não vai ser indicada a linfadenectomia. Então, estadios clínicos A, B e C são indicadas as linfadenectomias, dependendo do estado. Para poder falar sobre a linfadenectomia, precisamos falar sobre o estudo de G-Code SLT. Esse estudo foi feito na Alemanha, na Europa. Então, eles eles mostraram que a sobrevida específica do melanoma era igual, não mudava em relação a pacientes que faziam linfadenectomia quando o linfonodo sentinela vinha positivo. Tanto em paciente com um Breslow menor a 1 milímetro, uma espessura menor, como em um Breslow maior a 1 milímetro. É importante falar que a sobrevida livre, sem metástases à distância, foi similar. E, no outro lado, as complicações linfáticas se apresentavam nas linfadenectomias totais. Então, esse estudo mostra que fazer, quando tem um linfonodo sentinela positivo, realmente não vai mudar ou fazer linfadenectomia ou acompanhar. Foi em 2016. Depois, em 2017, um ano após, o mesmo grupo de Morton fez o MCLT2, que comparava igualmente sobre fazer linfadenectomia terapêutica sobre iniciar um grupo de observação. Então, eles tiveram os mesmos resultados. A sobrevida global específica do melanoma foi similar aos 2,86%, tanto no grupo de linfonodo sentinela como no grupo de observação. A sobrevida livre de doença em 3 anos foi também similar, 68% em pacientes com linfonodo sentinela que fizeram linfadenectomia versus 63 que fizeram observação. O controle regional foi de 92%, se fizeram linfadenectomia versus 77% dos grupos de observação. E as complicações linfáticas, obviamente, foram maiores em pacientes que fizeram linfadenectomia terapêutica. Então, em total, a gente pode falar que o único que é bem importante falar é que quando o paciente foi feito uma linfadenectomia, se conseguiu enxergar que 11,5% dos pacientes apresentaram metástase linfonodal em linfonodos não sentinelas, que é um dado importante de falar. Então,
como conclusão desse estudo, a gente consegue terminar que a linfadenectomia ajuda ou melhora o controle regional de doença, tem maior especificidade para detectar metástases linfonodais em outros linfonodos que não são sentinela, porém, no final das contas, não melhora a sobrevida, que é o mais importante, que é o endpoint do estudo. Então, depois desses 2 estudos, o tratamento do melanoma mudou no estágio clínico 3. É por isso que, tomando em conta a última modificação do guidelines da NCCN, falamos que paciente estágio clínico 3A com linfonodo sentinela positivo tem que primeiro fazer estudamento por imagem, considerar avaliar a mutação do BRAF, e depois disso, primeiramente, o mais recomendado vai ser acompanhar com imagens, com ultrassom, e realizar tratamento adjuvante. Porém, a NCCN também recomenda, nos casos que não se consegue oferecer esse esquema de tratamento, fazer linfadenectomia total, que acontece no SUS, a maioria dos nossos pacientes SUS não tem como realizar serialmente, cada 3 meses, exames de imagem específicos. E não tem como realizar tratamento adjuvante. Então, é por isso que a gente, no momento, oferece linfadenectomia regional, que igual está sugerido nas guias atualmente. Agora, quando o linfonodo é clinicamente positivo, vem por uma aspiração por agulha fina, por um PAF, ou bem, se for negativo a PAF, fez uma biópsia de linfonodo com congelação, veio positivo, ou na imagem, na tomografia, nós chamamos de estudamento por imagem, seja ecografia, sobretudo tomografia, você consegue avaliar um linfonodo que é clinicamente positivo, o tratamento vai ser linfadenectomia. E após disso, fazer tratamento adjuvante se tiver acesso para fazer tratamento sistêmico. Se não, fazer observação. É importante também falar que estudos clínicos tipo 4 que apresentam metástases à distância, não se recomenda fazer linfadenectomia. Não vai mudar o prognóstico de vida e só aumenta as complicações. Antes de terminar nossa aula sobre a linfadenectomia, é importante falar que estão saindo estudos para poder avaliar a neoadjuvância. Como vocês sabem, as doenças oncológicas estão usando cada vez mais o uso de tratamento sistêmico neoadjuvante, como no pâncreas, no esôfago, no reto. O melanoma também está iniciando estudos para poder avaliar o papel de neoadjuvância. Então, entre esses, o mais importante é o PRADO, que é um estudo que está realizando, que avalia sobre o uso de tratamento neoadjuvante com ipilimumab e nivolumab em 3 ciclos, 2 ciclos de ipilimumab e 3 ciclos de nivolumab, para poder avaliar, depois desse ciclo de tratamento sistêmico, a resposta. Se o paciente tiver uma resposta 90 ou maior do linfonodo, o paciente entraria, você sugere fazer sob observação. Agora, se a resposta é menor a 90% e a 50%, o ideal é tratar como falam as guias, fazer linfadenectomia terapêutica regional
com tratamento sistêmico adjuvante. Então, é isso sobre a linfadenectomia. Não entrei em detalhes sobre outros tipos de aspectos de melanoma, porque não era o papel não era o fim da nossa aula agora. Porém, agora, se tiver dúvidas ou sobretudo, comentários de nosso professor, Dr. Felice, é o momento. Dr. Felice, se tiver algum comentário para adicionar com toda a sua experiência no tema. Cara, Gorka, a tua aula foi muito boa, deu uma visão bem bacana. Pena que esse pessoal está tudo de câmera desligada, né? Talvez eles não estejam ali, não sei, só estou vendo os nomes. Mas a tua aula foi muito legal, eu gostei muito. E tu deu um panorama aí, doutor Tiago, agora gostei, doutor Tiago, cheio de livros atrás ali, ó, espetáculo. Saudades de vocês, bom ver vocês assim. E a aula deu um panorama bem legal, Gor, que eu acho que tu tocasse no cerne de tudo, né? O melanoma vem mudando o tratamento, principalmente porque essas drogas novas, elas são muito efetivas, né? Então, vejam que há uns anos atrás, antes de 2017, vamos dizer assim, o tratamento padrão daquele paciente que tinha linfonodo positivo era, no sentinela, era a linfadenectomia, e depois de 2017, com aquele estudo do MSLT2, que avaliou quase 2.000 pacientes, que foi a pá de cal, que mostrou que realmente a sobrevida não mudava, e aí, então, a linfadenectomia, ela não deveria ser mais o padrão, e as drogas começaram a cada vez ser mais efetivas, e hoje, então, quando a gente tem um linfonodo positivo, o tratamento é o tratamento sistêmico adjuvante, e não mais a linfadenectomia. Mas tu tocasse num ponto importante, que é a falta de acesso, né? A gente trabalha num sistema de saúde aí na Santa Casa, numa instituição onde nós temos um sistema de saúde único, né? Único de saúde, que é o SUS. E o SUS não tem acesso. Então, a falta de acesso faz com que a gente acabe oferecendo para esses pacientes, em alguns casos, selecionados, obviamente, o tratamento cirúrgico. Mas eu sempre falo para eles, é importante a gente, aqui está todo mundo conversando sobre isso, o Thiago está aí, o Thiago é um cara que é bastante Caxias, assim, segue as coisas ao pé da letra, que quando a gente vai submeter um paciente à cirurgia de linfadenectomia, é importante que a oncologia clínica primeiro avalie esse paciente e diga em evolução, ele não vai ter acesso ao tratamento sistêmico. É importante a gente se dar conta disso, porque hoje o padrão não é a linfadenectomia, o padrão é fazer tratamento sistêmico adjuvante. Mas, se o paciente não tem acesso, então a gente acaba oferecendo. Por que eu digo isso? Porque legalmente hoje os pacientes acabam se dando conta disso, a internet está aí, e eles podem depois dizer, vem cá, doutor, mas o senhor nem me ofereceu isso aí, o senhor me submeteu à cirurgia e não me ofereceu. Então é importante sempre ter essa multidisciplinaridade e fazer com que o paciente seja visto pela oncologia clínica e a oncologia clínica diga que ele não tem esse acesso. Uma outra coisa interessante é que o Gork falou, que daí já não é a linfadenectomia do linfonodo sentinela, e sim, positivo, e sim a linfadenectomia do paciente que tem doença clinicamente positiva. A doença clinicamente positiva, ela pode ser ou clinicamente positiva por imagem, ou clinicamente positiva porque a gente enxerga a doença, né? Só que tem um detalhe, a gente não pode, e o tratamento desse paciente é linfadenectomia radical upfront, né? Hoje, o padrão, depois nós vamos falar de neoadjuvância, o padrão é linfadenectomia. Só que a gente não pode indicar sem ter a biópsia, ou por TruCut, que é a melhor, o core biopsy, que é a melhor, ou por ressecção do linfonodo, com congelação transoperatória. Não é ideal remover o linfonodo, esperar o AP e depois submeter a linfadenectomia. O ideal é ou faz um core biopsy ou faz biópsia do linfonodo com congelação e tratamento concomitante, se for positivo. Então, isso é importante a gente se dar conta também, tá?
Então, mas acho que a tua aula foi muito legal. Não sei se mais alguém quer colocar alguma coisa ou tem alguma dúvida que a gente possa discutir. Vamos aí, vamos discutir, tá bom? Olá, pessoal. Parabéns pela aula agora, que boa explanação, Felipe. Então, já que tu me citou e nesse problema legal, eu estou trabalhando nisso, sim. Eu estou tentando organizar tanto a cirurgia oncológica, oncologia clínica, dermato, de forma que a gente tenha um comportamento padrão e já estabelecido entre os serviços, tá? Assim que isso estiver um pouquinho mais alinhado, eu vou te convidar para fazer parte, para determinar essas condutas. Porque realmente é importante, tem que estar tudo bem claro, é aquilo que eu tenho, tem que estar escrito no prontuário, tu tem que registrar, o paciente não veio, o paciente não quis, enfim. Ou a gente tomou decisão em grupo, pronto, né? Mas isso tem que estar claro, tem que estar bem esclarecido. Quanto à aula, está excelente, né? Eu já tinha um pé atrás com sentinela de muito tempo, cara, e cada vez mais a gente está perdendo espaço da linfadenectomia, né? Eu imaginei que isso fosse acontecer mais cedo ou mais tarde. Na verdade, não eu, né? Todo mundo. Mas foi muito bem, muito bem. Agora é só aprender o que vai apresentando de novo, vai aparecendo de novo por aí. Thiago, foi bom a gente falar de novo esse negócio. Que bom que tu falou. Olha só, esse negócio é importante. Às vezes o cara é residente, ele quer operar, tem que fazer linfadenectomia, não posso deixar de fazer. Não, tá bem, acho que a gente tem que fazer, mas a gente tem que controlar. Cada vez mais hoje, a gente tem que ter cuidado. Quando a gente está falando de condutas baseadas em evidências, a gente tem que se ligar nisso, porque como hoje a conduta padrão em todos os centros do mundo, a linfadenectomia, ela diminuiu enormemente, enormemente, tá? Ninguém está dizendo que eles não fazem, fazem sim. Nesse caso que a gente falou, falta de acesso, o paciente que não vai conseguir ir no hospital, aquele que não vai conseguir fazer o tratamento sistêmico, sim, é oferecido. Só que daí a visão multidisciplinar é importante, existe um consenso de tratamento. Então, isso tem que ficar escrito no prontuário. Nós, da oncologia clínica, indicamos o tratamento sistêmico adjuvante. Entretanto, esse paciente, quando o SUS, não terá acesso, portanto, à avaliação cirúrgica para tratamento complementar cirúrgico, se faz necessário. E aí a gente pode, sim, fazer o tratamento. Isso é muito importante, Thiago, cada vez mais. A internet, ela é muito à disposição de todos os pacientes sabem tudo. Então, isso é importante. Então, legal que tu já está movimentando isso, cada vez mais eu sempre digo isso para os gurias, gurizada, antes de fazer linfadenectomia, primeiro a oncologia vê e escreve, tá? Isso é uma coisa. Outra coisa interessante que tu falaste também é assim, o papel da linfadenectomia realmente não se mostra mais tão importante, a gente viu que a sobrevida melanoma específica, ela é igual. Entretanto, o papel do linfonodo sentinela hoje é cada vez mais importante. Por quê? Porque o linfonodo sentinela, ele nos traz informações que são importantes para o tratamento sistêmico, tá? Antigamente, o que a gente tinha? A gente tirava o linfonodo positivo e a gente fazia a linfadenectomia baseada na positividade para ver se não tinha mais linfonodos positivos, para ver o prognóstico. Então, o estadiamento era melhor, né? E a gente também fazia um controle loco-regional, tá? Entretanto, como a gente não faz mais de rotina, os caras começaram a fazer uma avaliação melhor do que tem dentro do linfonodo. Então, hoje, eles avaliam critérios dentro, por exemplo, o tamanho da metástase. A gente sabe, o primeiro artigo publicado foi em 2008, do pessoal da Holanda, lá, o Van Ackoy, ele mostrou que os pacientes que tinham doença metastática menor do que 0,1 milímetro dentro do linfonodo tinha um comportamento igual a um melanoma negativo, um linfonodo sentinela negativo, né? Então eles começaram a fazer avaliações do que tem dentro do linfonodo para poder fazer um prognóstico, para determinar um prognóstico mais acurado e para determinar, por exemplo, o tratamento. Naquele paciente que tem linfonodo positivo, melanoma fino, com linfonodo positivo, mas metástase menor do que 1 milímetro, por exemplo, o 3A, esses pacientes eles não são submetidos a tratamento adjuvante. Por quê? Porque a sobrevida deles
sem o tratamento é alta, é 88% em 10 anos. Então, esses pacientes acabam não sendo submetidos a tratamento adjuvante. Mas os que têm lesão metastática maior do que 1 milímetro acabam sendo submetidos, então, a tratamento adjuvante. Hoje, o linfonodo sentinela, ele é uma ferramenta estratificadora, ele é uma ferramenta que ajuda a gente a determinar quem são os candidatos mais adequados para fazer tratamento adjuvante sistêmico. E cada vez mais a gente vai ter ferramentas associadas que vão nos determinar quem são os candidatos mesmo. Por quê? Quando a gente faz um tratamento sistêmico, a gente tem que se dar conta que existem efeitos colaterais. Então, tu imagina o seguinte, a gente faz um tratamento sistêmico para X pessoas e a gente sabe que muitas delas não vão ter benefício, mas elas podem ter algum efeito colateral. Então, cada vez mais nós vamos ter, então, o candidato ideal e com o passar do tempo, com a biologia molecular melhorando, nós vamos saber quem é realmente o candidato que precisa fazer o tratamento sistêmico, que vai se beneficiar e que pode correr o risco de ter uma sequela, porque realmente, no caso dele, ele tem que fazer. Então, essas coisas, hoje o linfonodo sentinela ele nos serve muito para isso. E um detalhe importante é que, muitas vezes, quando a gente tira o linfonodo sentinela, a gente está tratando localmente a base linfonodal num grande percentual das vezes. Isso é bom, né? Então, eu queria só colocar isso, que eu acho que é bem importante a gente saber. Professor, e o senhor já usou o tratamento neoadjuvante em um paciente ou não tem por enquanto não tem a possibilidade com os convênios, não sei se no Brasil tem a droga, o fármaco para poder usar? Boa pergunta. Bom, como tudo em oncologia, obviamente tudo começa com o metastático, depois passa para o adjuvante e depois passa para o neoadjuvante. Tudo é assim em oncologia. Não existe aprovação ainda no Brasil para a utilização de neoadjuvância, Gork, porque os estudos estão em andamento. Eles estão vendo que existem resultados promissores, acho que isso daqui a um tempo nós vamos saber, mas eles estão vendo que realmente existe algum resultado que seja muito bom, que o paciente provavelmente, em muitos casos, vai poder fazer um tratamento neoadjuvante, isso quer dizer pré-operatório ou pré-tratamento principal, e depois, dependendo da avaliação, e tu mesmo falaste os percentuais, né? Quando essa resposta ela é bastante grande e a diminuição do tumor o tumor fica com menos do que 10%, pode fazer um acompanhamento, e se esse tumor ficar entre 10% e 50%, tu tem que fazer, então, um tratamento cirúrgico mais sistêmico, né? Então, eles estão vendo que realmente existem resultados, mas hoje, o tratamento padrão, até o presente momento, para o paciente que tem doença clinicamente positiva, ou por imagem, ou por exame físico, com biópsia, mostrando essa positividade, é a cirurgia de esvaziamento da base linfonodal acometida. Sim, professor. Obrigado. Eu acho que não sei se mais alguém quer ter mais uma pergunta, fazer um comentário antes de terminar a aula. Vamos aproveitar que o pessoal da residência está aí. Se tiverem dúvidas, vamos conversar sobre isso. Acho que isso é bem legal a gente conversar, pessoal. Eu sei que o Thiago não faz muito, né, melanoma, né, Thiago? E a Angélica também faz pouco, fazem pouco. Eu sei que daí... Mas, assim, se tiverem dúvida, vamos conversar agora, porque eu acho que agora é um momento legal da gente compartilhar essas informações aí. Olhem só esse dado que eu tenho aqui, olha que interessante. Foi feito um estudo australiano, foi publicado em abril de 2020 esse estudo. Olha só que legal, tá? Após a publicação, vejam bem como mudou o tratamento. De 2004 a 2014, 62% dos indivíduos com linfonodo positivo eram tratados no Melanoma Institute da Austrália, né?
através da linfadenectomia, 62%. Depois da publicação do MSLT2 e do DECOG-SLT, 97% dos pacientes com linfonodo positivo foram acompanhados com imagem, tá? E 70% deles, quando era oferecido o tratamento sistêmico, eles topavam fazer o tratamento sistêmico. Então, vejam como mudou muito o tratamento. Hoje, a linfadenectomia realmente ela é oferecida só nesses casos que eu falei para vocês, quando a gente não tem acesso, quando a gente realmente o paciente, ou aquele paciente que não vai conseguir alcançar o médico a tempo, ou fazer os exames com ecografia Doppler, né? Então, realmente mudou muito a conduta nos últimos tempos. Então, realmente tem mudado o tratamento. Né? Então, eu queria que vocês fizessem... Tiago, faz umas perguntas aí, Angélica também. Professor, qual que o senhor acha que é o papel dos nomogramas? Por exemplo, do AC Camargo tem um nomograma que prediz a chance de tu ter outros linfonodos acometidos quando tu tem um linfosentinela positivo. Qual que é o papel desses nomogramas aí no tratamento? Cara, eles ajudam, isso é um cálculo matemático, mas eles ajudam muito, tá? Mas olha só, veja bem, para melanomas finos, menores do que 0,8, a utilização do nomograma com aqueles critérios que a gente coloca vai nos ajudar a tentar indicar o linfonodo sentinela naquele paciente que tem um melanoma fino, tá? Isso é bem legal, porque muitas vezes o paciente tem um melanoma fino, a gente acha que não precisa e a gente acaba descobrindo que ele precisa. Na detecção da quantidade de linfonodos extras ou não sentinelas, isso é matemático, a gente não vai saber exatamente o número que tem lá, tá? Mas a gente sabe a probabilidade que pode ter. Mas, assim, a gente tem que pensar o seguinte, quanto que vai mudar isso no tratamento? No tratamento, não, né? Porque se for positivo, a gente já vai ter a indicação do tratamento, entendeu? Se tiver mais do que um linfonodo, e era aquilo que eu tinha falado anteriormente, como a gente perdeu de fazer a linfadenectomia, na maioria dos casos, a gente perdeu a estratificação exata dos pacientes. Por exemplo, eu tinha um paciente com um linfonodo positivo, e aí eu fazia a linfadenectomia e apareciam mais 2. Então, eu sei que esse paciente que tem um positivo, ele tem um melhor prognóstico daquele que tem 3 ou 4. Só que o que um nomograma? Eu vou saber uma probabilidade matemática daquele paciente que talvez evolua pior, mas eu não vou saber com certeza o estadiamento dele, porque eu perdi o patológico. Isso vai ser visto agora nos próximos anos, aí a JCC vai notar isso, que a estratificação vai ser, obviamente, vai ser modificada e aquelas curvas vão se modificar, né? Obviamente vai acontecer isso, porque a gente não tem mais o fator patológico da linfadenectomia radical. Ótimos, principalmente para a gente determinar a indicação do linfonodo sentinela em melanomas finos. Eu utilizo o nomograma da Austrália. Por quê? Porque ele foi concebido utilizando uma amostra de pacientes muito maior. Alguns podem criticar e dizer assim, mas é uma população australiana. Tudo bem, mas a gente pode fazer uma extrapolação. Ninguém mais tem dúvida? William, Carla, Ana, Fábio? Ana, só dar os parabéns aí mesmo, doutor, porque sensacional. Desliga que eu acho que não consigo. Sensacional a exposição do Gork aí, os teus comentários. É uma honra poder contar com essa preceptoria aí na nossa residência. Realmente vai ser um diferencial para quando a gente tiver solo atuando, ter tido essa oportunidade. Thiago, aumenta a nota da Ana aí, dá nota 10 para ela aí, por favor. Cadê? Vem cá. William, Carlos, Fábio e Igor, que abram as câmeras aí que eu quero ver vocês. Aí, ó, Thiago. Anota quem não está de câmera aberta aí, ó. Anota quem não está de câmera aberta. Professor, eu estou aqui.
William, No a hospital Carla. ainda. Ah, agora o Fábio está aparecendo aí. E cadê a Carla? Isso aí, ali, tá vendo? Olha aqui, ó, eu acho que esses momentos que a gente está conversando aqui são momentos muito legais, porque a gente colocar essas dúvidas que aparecem toda hora, né? Na hora que a gente está tratando o paciente, que a gente discute no bloco sempre, né? A gente acaba sempre discutindo, por causa disso, por causa disso. Mas e o linfonodo? E isso aqui que a gente está conversando é bem bom, porque eu acho que quando a gente vai tratar um paciente com câncer, a coisa mais importante é fazer um bom planejamento pré-tratamento. O planejamento pré-tratamento vai levar a um tratamento mais adequado, vai beneficiar o paciente. Então, é importante a gente conversar essas coisas que a gente está conversando. E não só querer operar, porque o diferencial do oncologista, pessoal, é saber quando indicar, não só operar. Operar, qualquer um opera, é só treinar. Agora, saber a história natural, saber fazer estadiamento e saber indicar o tratamento, esse é o diferencial do oncologista. E eu não estou falando só de cirurgia. A gente, como oncologista, tem que saber indicar cirurgia, tem que saber o paciente que precisa de radioterapia complementar ou não, e tem que saber também o paciente que precisa de tratamento adjuvante. Não existe tratamento em câncer que não tenha, que não seja multidisciplinar. Todos os cânceres tem que ter o envolvimento de todas as disciplinas relativas a ele. Então, o tratamento é interdisciplinar, sim, tá? Então, isso é importante vocês colocarem na cabeça. O diferencial de vocês no final da residência é: nós trabalhamos em equipe, nós avaliamos bem os nossos pacientes, estadiamos bem para poder planejar um tratamento mais adequado. Tá? Eu vou parar de falar, né? O Thiago só está estudando, cheio de livro lá, ó. A Angélica está ali, acho que na Europa. Historinha, não tem nada de estudo ali. A Angélica está na Europa ali, ó. Mas, pegando esse ensejo do Felice aí, do tratamento multidisciplinar e da união das equipes, amanhã a gente retoma as reuniões do serviço. Amanhã a aula é do Dr. Pio, às 7h45. Tentando a gente juntar novamente a radioterapia, aproximar a radioterapia, a oncologia clínica, as outras áreas adjacentes, fisioterapia, enfermagem, costumavam aparecer por lá, psicologia, enfim, a gente tentar retomar a reunião do serviço, talvez nos moldes que já foi um dia, tá? Então, todos convidados e todos bem-vindos. Na verdade, vocês, residentes, não estão convidados, são obrigados aí. Os outros estão convidados. Tá bem? Bem, eu acho que é isso. Por mim, boa noite e muito obrigado por tudo que foi dito. Muito aprendizado. Legal. Gork, parabéns mais uma vez, Gork. Foi sensacional. Obrigado. Obrigado, professor. William, só quero te dizer que eu não te vi, estou com saudades. Não tenho te visto, não te vi aí na tela também. Então, queria deixar registrada a saudade. É gravado, é bom. A saudade, cara, eu não estou te vendo. Tá bom. Tchau, pessoal. Gork. Então tá bom. Obrigado. Tchau, Boa noite, obrigado. parabéns, Gork. Parabéns. Muito obrigado. Valeu.